É melhor tocar violão com palheta ou tocar com a ponta dos dedos? Muita gente tem essa dúvida no início e tem pessoas que preferem tocar realmente com a palheta e tocar realmente com os dedos. Então, qual que é a grande diferença de tocar com um sistema ou com o outro? O que isso implica em sonoridade? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu comecei a tocar violão com cordas de nylon. Na época eu tinha uma palheta, eu tinha comprado numa pequena loja, eu tinha ganhado, não me lembro. E quando eu fui fazer minhas primeiras aulas, meu professor pediu para trabalhar com os dedos. Era mais da técnica dele. Eu aderi, não tinha grandes coisas, precisaria tocar realmente com a palheta. E desenvolvi a minha técnica para tocar sem palheta. Fui evoluindo e depois chegou um tempo que eu comecei a caminhar bem próximo com a guitarra elétrica. Então teve uma época da minha vida que eu tocava mais com palheta do que com dedo. Eu inverti e depois eu voltei para a parte de tocar com os dedos no violão. Então coincidiu também com a época que eu estava entrando na graduação e consequentemente estava estudando violão clássico. Então eu desenvolvi muito a técnica do violão clássico, que é uma técnica que a gente pode utilizar os dedos e as unhas para tocar. Então, muito da minha técnica e muito do que eu vou falar para vocês hoje é sobre isso, sobre como tocar e, claro, meu pensamento é muito mais enviesado para o lado dos dedos, porque eu treinei durante quase toda a minha vida com os dedos, apesar de saber tocar com palheta e gostar do timbre que tem na palheta. Quando pego uma guitarra, eu gosto de usar o timbre com a palheta, gosto de usar o timbre da palheta em algumas situações no violão também. Então, sempre dá para variar também. Mas o que acontece para o aluno que está começando? É mais fácil começar com os dedos? É mais fácil começar com palheta? Então, é um assunto um pouco polêmico e a gente vai discutir sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre dois aspectos principais para tocar com palheta ou sem, que é sonoridade, que tem a ver com o timbre, o som que vai sair do violão com e sem palheta, e também a técnica, como que a gente toca a técnica com e sem palheta. Então, em relação à sonoridade, com os dedos você consegue tirar uma maior quantidade de timbres. Por exemplo, quando você toca polegar para baixo, você tem uma sonoridade. Quando você toca o polegar para cima, é uma outra sonoridade. E MA para baixo ainda é uma outra sonoridade. Elas mudam um pouquinho por causa da unha, por causa do movimento, para cima, para baixo, tem a questão de gravidade, pegar mais com a carne do dedo, pegar mais com a unha. Então isso tudo influencia no som que você vai tirar no instrumento. Agora, quando você vai tocar, por exemplo, notas isoladas, se eu tocar, por exemplo, a terceira corda, eu posso tocar assim. Com um toque dessa maneira, e posso tocar com um toque apoiado também. No meu caso, eu posso tirar ainda mais sons diferentes por causa da minha unha. Posso tocar um som só de unha, posso mesclar unha e dedo. Então, quando eu tenho a unha, eu ganho uma possibilidade de timbres maior ainda para tocar o violão. Então, a grande diferença é essa, quando você toca com dedos e com a palheta. Então, com a palheta, quando você vai tocar, basicamente você tem para baixo e para cima. E você escuta também essa questão percussiva um pouquinho, né? Esse som da palheta nas cordas. Isso é inerente da técnica, sempre vai ter junto com a palheta essa sonoridade. Mas é claro que também a força influencia. Se você tocar mais levinho, você tem uma sonoridade. Se tocar mais forte, muda as coisas. A dinâmica influencia também na sonoridade que você vai tirar com a palheta. E claro, também com os dedos. E se tratando de notas sozinhas, assim, se eu tocar a terceira corda, eu posso também fazer para baixo e para cima na palhetada alternada. E posso até fazer uma mescla de toque apoiado, só que com a palheta, né? Para cima. Você ganha corpo no seu toque.
Então, basicamente são essas as diferenças de sonoridade entre dedos e a palheta. Sobre a técnica, é claro, você vai tocar ritmos, você tem que aprender aqueles movimentos que eu comentei, para baixo, para cima, IMA para baixo, você tem que aprender todos esses movimentos para fazer os seus ritmos acontecerem. Mas quando você vai fazer dedilhados, riffs, introduções, é importante que você desenvolva os seus dedos, né, cada dedo como se fosse uma grande unidade. Por exemplo, tocar a sexta corda, polegar, terceira, indicador, médio, segunda, anelar, primeira. Esse simples exercício você consegue desenvolver e tocar cada dedo com uma força diferente. Você consegue tocar os dedos com a mesma pressão, para soar um pouco parecido as cordas. Isso tudo é desenvolvido através de um curso de violão, ou através de aulas com o professor, ou você está estudando sozinho, né? Você pode fazer esse tipo de trabalho. Agora, quando você vai fazer esse tipo de movimento num violão, tocando cordas nesse sentido, tocando cordas diferentes, você consegue até ter mais velocidade com os dedos do que com a própria palheta, por exemplo. Agora, se for fazer a mesma coisa com palheta, eu tenho que saltar com as cordas. Eu tenho que fazer mais esse movimento assim. Então fica um pouco mais difícil fazer movimentos para baixo e para cima em cordas diferentes com a palheta. Não quero dizer que é impossível, mas é um pouco mais difícil do que nos próprios dedos. Agora, quando você vai tocar movimentos mais assim, em que você mantém uma corda, a palheta, ela às vezes tende a ser um pouco mais fácil no início. Mas claro, isso depende de como você estuda. Se você já estuda e já sabe tocar sem palheta, é claro que sem palheta vai ser mais fácil para você. Mas quando você toca em uma corda só, você vai fazer coisas, por exemplo... Às vezes esse mesmo movimento, se você combinar com indicador e médio, pode confundir um pouco mais sua cabeça no início. Então, talvez você tenha a impressão que quando toca com palheta, movimentos em uma corda, às vezes em duas cordas, com a palheta tende a ser às vezes um pouco mais fácil. Mas isso não quer dizer nada mais pra frente. Existem inúmeros violonistas que são expert, que tocam pra caramba e tocam muito rápido, apenas com dedo indicador e médio, sem palheta mesmo. Um grande exemplo desses grandes violonistas é o Yamandu Costa. Se você vê o Yamandu Costa tocando com os dedos, você não acredita. Você fala, cara, que velocidade esse cara consegue tocar com a mão sem a palheta. E é assim mesmo, consegue muita velocidade, mas é questão de escola, é questão de estudo. Ele desenvolveu a técnica dele para esse caminho. É claro que a palheta você consegue tocar bem rápido também e tocar bastante, tocar com uma boa técnica, mas é um outro caminho que você pode seguir com esse acessório. Agora eu vou tocar alguns ritmos e alguns trechos de música com palheta e sem palheta, com violão de nylon e com violão de aço, para vocês entenderem assim como funciona a sonoridade e percebam também o meu movimento na mão direita. Você vai ver se o meu movimento vai ser longo, se vai ser um pouco difícil de fazer ou se vai ser um pouco mais fácil. E como minha mão vai reagir a cada ritmo e a cada pedaço de música que eu for tocar aqui agora.
E aí, perceberam a diferença entre o som com palheta e sem palheta nas cordas de aço e nylon? É diferente, né? A própria corda já dá uma diferença de som. Agora a palheta e sem palheta muda um pouco a mão, às vezes a mão tem que ficar pulando um pouco, às vezes não, ela fica mais estável. Depende, claro, de cada música. A minha recomendação é a seguinte: se você ainda não toca violão, eu sugiro que você experimente os dois. Experimente com e sem palheta. Se você tiver a palheta e sempre for dependente dela, tome cuidado, porque às vezes você tem um violão para tocar numa ocasião, mas você não tem a palheta, aí você não consegue tocar o instrumento, né? Então é bom sempre ter a palheta na carteira, guardada, ou então aprenda a tocar pelo menos um pouquinho com o dedo. Agora, se você já toca apenas com o dedo, experimenta um pouquinho a palheta para você ver como funciona a questão da sua mão, se você acha que a palheta fica muito bamba ou não, para você simplesmente sentir essa técnica um pouco diferente. Então, eu sugiro que você aprenda a tocar um pouco dos dois, mas que você siga um caminho. Eu segui o caminho de tocar mais sem a palheta, toco com técnica de violão clássico, tenho unhas que em tese substitui um pouco a sonoridade da palheta, mas é uma combinação que eu utilizo, às vezes toco com unha, sem unha. Então foi uma técnica que eu desenvolvi ao longo dos anos, mas você pode seguir um caminho diferente sem problema nenhum, tudo bem? E aí, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, dá um like aqui, escreve nos comentários para ver se você prefere tocar com palheta ou sem palheta, toca com os dois, que eu vou gostar muito de saber como você está tocando por aí, tudo bem? Convido também a conhecer os outros materiais que tem aqui da Vinil, falando sobre violão e falando sobre violão para alunos iniciantes e alunos que são do zero no instrumento. Nos vemos por aí e grande abraço!